Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para mais esse estudo, a continuação do tema Visões Subsequentes, que é o estudo que começamos na parte 1. Então agora estamos fazendo a parte 2 e é um tema muito interessante porque estamos analisando esse capítulo do livro Primeiros Escritos, cujo tema geral desses dois vídeos é Primeiros Escritos à Luz da Bíblia. Por isso nós estamos analisando e trazendo as respostas bíblicas. Então, nesse sentido, a gente quer agradecer a sua participação. Está sendo muito bom, está sendo maravilhoso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. E também, se você, ao inscrever-se, desejar receber as notificações, ative o sininho, que você vai receber todas as notificações. De preferência, dê a sua contribuição fazendo essa ativação. Dê também o seu like, o seu joinha. O ideal é você participar, para que o YouTube reconheça a sua colaboração e a minha colaboração e a de todos que vão assistir. E aí vai ter êxito, né? Porque além da mensagem surtir efeito na sua vida, o YouTube vai reconhecer esse vídeo como sendo passível de ser transmitido a outros, e o próprio canal do YouTube é que cresce em cima dessa realidade. Você sabe disso, né? Então nós estamos juntos, vamos colaborar e vamos dar sequência ao nosso estudo e que o Altíssimo continue abençoando a você. Eu quero complementar o estudo lendo Mateus capítulo 7, versos 15 ao 23, ok? Nós iremos analisar nesses versos que acabei de falar no final do estudo a qualidade do profeta apresentado nas teorias desta visão do capítulo 2 do Primeiros Escritos. Você pode observar que realmente eu pensava, né? Eu tinha uma visão de que não se encaixava esse texto na visão profética da então mensageira Ellen G. White. Eu achava que não. Mas nós iremos fazer um estudo e a palavra de Deus vai nos conduzir. Lembrando que, de antemão, já vou adiantar para os irmãos, aquilo que não tem nada a ver com a verdade, eu não vou defender, obviamente, tá? Tudo aquilo que a verdade não aprova, então não será defendido. Eu quero começar a falar com vocês sobre o que está aqui na sequência. Após o assunto do tempo de angústia, do sábado, aí o que aconteceu? Vocês estão lembrados? Aconteceu, diz o texto aqui, que ela viu outras coisas. Ela viu no tempo da angústia, a peste, a fome e tal, porque assim, ó, a ideia que se tem é que haveria um tempo de angústia, ok? Antes que a porta da graça seja fechada. Isso está no capítulo dos eventos finais. Veja bem, o texto aqui nós falamos outro dia, né? Aí tem um capítulo, capítulo 10, e nesse capítulo fala que o tempo da angústia começaria antes do tempo da graça, e esse tempo da angústia era um pequeno tempo. Só que aqui nessa página 33 e 34, né, por exemplo, ela vem falando aqui do tempo de angústia, a pregação do sábado usadamente, e agora ela começa a dizer que ela viu fome, peste, guerras, os ímpios começaram a se levantar contra nós aqui é os adventistas do sétimo dia, tá? Esse nós aqui, é bom que você fique sabendo que não é eu, você, porque eu e você não somos adventistas. Você sabia disso ou não? É verdade. Nós não somos adventistas. Nós éramos adventistas. Porque quando nós descobrimos a verdade da Bíblia, então a mensagem ficou restrita aos adventistas. Por que isso? Porque só os adventistas do sétimo dia é que são seguidores fiéis de Ellen G. White. Nenhum outro mais seguiria ela. Se a pessoa está na igreja adventista do sétimo dia e não segue Ellen G. White, então essa pessoa está no lugar errado. Se essa pessoa diz que é adventista do sétimo dia, mas não segue Ellen G. White, também está errado. Por quê? Não crê em Ellen G. White como profetisa de Deus, porque essa é uma das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Agora, se o seu compromisso é com Deus unicamente, aí a história já muda de figura, né, parceiro? Parceiro é o mesmo que companheiro, passageiro presente, né? Aquele que passa de vez em quando, não pode ficar muito tempo por causa do trabalho, não é assim?
mas é um companheiro, é uma pessoa que está ali na hora, no básico da sua vida, não é? É o parceiro. Mas, gente, a palavra parceiro, ela tem uma série de informações. Eu estou colocando aqui só para a gente descontrair, tá? Eu espero que você não se ofenda. Mas você entendeu a mensagem? Você é adventista, então você tem que crer em Ellen G. White. Agora, se você não crê em Ellen G. White, esqueça que você não é adventista, ok? Inclusive, quando eu for falar, eu quero um dia falar sobre isso, para que todos nas redes sociais, pelo mundo afora, descubra essas verdades da Bíblia, mas ao mesmo tempo eles vão saber também que se eles quiserem ser adventistas, eles terão que crer em Ellen G. White. E é como eu tenho dito, de vez em quando eu falo isso para as pessoas, para os adventistas em especial. Se você não for capaz de dominar o claro assim diz o Senhor, se você não é capaz de aceitar as escrituras, somente as escrituras, então você precisa de Ellen G. White, tá ok? Porque no caso aí, eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa não tendo a capacidade de entender as escrituras, sendo adventista, continue com Ellen G. White, ao invés de cair lá no mundo, pior ainda. Porque algum dia o Espírito de Deus, entenda isso que eu vou falar agora. Algum dia o Espírito de Deus vai chegar e vai abrir a sua mente, porque certamente nem todos, entenda bem, nem todos que não conseguem entender, aceitar só a Bíblia só, estão perdidos. Agora, todo aquele que conhece a verdade plena da Bíblia e não aceita seguir a Bíblia só, aí esse aí, infelizmente, está desviando-se do caminho por não aceitar o único manual que conduz a Cristo, que é a Bíblia. A Bíblia, sim, é um manual fidedigno, é um manual que conduz a Cristo. Bom, outra coisa aqui, ó, ela está contando os acontecimentos que ocorrem depois da famosa pequena nuvem. Então, lembrado? A pequena nuvem, ela aparece no tempo de angústia. Nesse tempo de angústia, ela só aparece no final, é óbvio, que é o livramento do povo de Deus. Mas dá para a gente entender que existem frases aqui do livro O Grande Conflito. O livro O Grande Conflito, ele tem um capítulo inteiro falando sobre esse tempo de angústia de Jacó. Esse tempo de angústia de Jacó é óbvio, pensamento, interpretação de Ellen G. White. Obviamente eu estou falando interpretação visionária, porque na prática ela está usando em muitos dos casos textos de autores, que a gente já sabe bem que o nome disso é plágio, e isso não é aceitável, né? Primeiro porque é uma falta gravíssima, é a quebra do mandamento de Deus. O mandamento do Altíssimo é quebrado ali nessa prática plagiadora. Mas nós não estaremos a focar sobre o plágio, mas observe bem se não é isso. Ela aqui está falando, usando frases de textos bíblicos, como o de Ezequiel. É isso que eu falo a você. Se você for capaz de dominar a Bíblia e a Bíblia só, beleza, você está seguro. Você está atendendo, inclusive, as palavras de 2 Crônicas 20, verso 20, que foi dada a Josafá. Crede no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas. Lembrando, esses profetas são os profetas do Antigo Testamento e aplica-se aos profetas do Novo Testamento, que inclui João, Apocalipse. Esses são os profetas. E desde lá até o fim, todos os que estão apegados ao Altíssimo, todos esses são profetas verdadeiros. Todo adventista do sétimo dia, é só para o adventista, essas palavras que eu estou falando aqui, todo adventista do sétimo dia que não abre a sua mente para entender as escrituras, todos esses que não se entregam a rever seus conceitos, suas crenças, esses vão continuar precisando de Ellen G. White. Por quê? Porque eles estão... Sabe aquela pessoa que fica dependente de... Eu vou explicar para você agora aqui, você já vai entender por que eu falei isso. Pode ser que alguém venha falar e depois vê que eu estou errado sem estar errado. Ok? Imagine uma pessoa que fuma. A pessoa fuma, está fumando, e as pessoas estão dizendo: fulano, deixa esse vício, deixa esse cigarro, deixa isso, deixa aquilo. Não é? Aí tem a pessoa que bebe, e a pessoa vive bebendo, e aí fulano, deixa disso. Aí tem pessoas que tentam deixar de fumar. Aí quais são os resultados? Começam a querer deixar de fumar, aí dá uma dor de cabeça, uma dependência, e aí toma remédio, vai no médico, faz tratamento, faz isso, faz aquilo,
mas o negócio é grave. A pessoa continua dependente do fumo, dependente. Aí, se a pessoa só ficar com saúde, entre aspas, se continuar fumando, se no caso parar de fumar dói a cabeça, então continua fumando a pessoa. Assim também são os que seguem Ellen G. White. Os que tentam deixar ela, mas deixam ela num ponto, mas não no outro. Sabe aquela pessoa que fumava 90 cigarros e agora só fuma 45? Pronto. É mais ou menos isso que acontece com os seguidores de Ellen G. White. Não gosta daquele ponto. Não, esse, por exemplo, 204 textos falam do batismo em nome da Trindade, então eu não vou seguir. Isso aqui foi a igreja que adulterou. Essas crenças aqui, como por exemplo, ósculo santo, lava-pé, não comer carne, não vou seguir porque isso aqui é da reforma. Mas segue, por exemplo, o pensamento que a igreja diz: Ellen White é a luz menor, que nos guia à luz maior. Mas segue o pensamento de que ela é profetisa de Deus. Ou seja, é aquela pessoa que não consegue dominar o vício. Então, quem não consegue dominar o vício, esse vai ter que precisar do vício ou se parar, morre. Há pessoas que se largar a mensagem de Ellen G. White, vendo que a Bíblia é justa, há pessoas que se largar essas mensagens que Ellen G. White prega, morre. A própria Ellen G. White aqui, no capítulo 39 do Grande Conflito e no capítulo 37, ela vai dizer que a Bíblia e a Bíblia só deveria ser a regra do conhecimento do povo de Deus. Aí nesse ponto eles não obedecem ela. Mas quando ela fala a rejeição dos testemunhos resulta em apostasia, como ela disse aqui no Eventos Finais que a gente leu, aí as pessoas concordam, aí as pessoas acreditam. Então, pessoal, é isso que eu estou dizendo a você. Se você consegue vencer o estilo de vida criado por Ellen Goldwhite relativo à doutrina, que a Bíblia inclusive nem aprova, como a gente está vendo aqui, você está precisando continuar com ela. Agora, se você aceita apenas o claro, assim diz o Senhor, se você consegue se libertar, aí é a sua vez. A Bíblia é o manual de instrução que nos conduz diretamente à verdade que é Cristo. Não existe outro livro. No universo inteiro, eu desconheço outro livro que aproxime o ser humano mais de Deus como a Bíblia. Não importa, por mais poderoso que seja o livro, por mais que o livro faça cair fogo do céu, por mais que o próprio céu caia, a Bíblia continua sendo atualmente o livro que revela a Deus. Não existe outro livro. Não existe. Você está entendendo a mensagem? Acompanhe que você vai compreender. Bom, vocês devem estar lembrados que no estudo passado nós falamos sobre a questão do dia e da hora da vinda de Jesus. Ela está citando aqui que no momento da angústia, após o povo clamar dia e noite por livramento, Deus vem e anuncia a eles o dia e a hora da volta de Jesus, aqui nesse texto. E ela também diz e faz um concerto eterno com seu povo. E lembrem-se, o povo de Deus, segundo Ellen G. White, são os adventistas do sétimo dia, tá? Ela não chega a dizer isso em todos os textos. Existem vários textos onde ela fala que a maioria dos seguidores de Deus estão em outras igrejas, mas é negativo pensar assim. Vou explicar por quê. Porque embora esteja nas outras igrejas a maioria, mas de acordo com o entendimento, essas pessoas deixam suas igrejas e vêm para o adventismo. Assim se tornam povo de Deus, porque é isso que ela diz em outro texto que vamos explicar futuramente. Mas eu vou ler aqui só para você sentir o peso da realidade. Olha o que ela diz aqui. Vou ler. Estou lendo agora em Primeiros Escritos, página 261. Só para você perceber o que ela está dizendo, do que eu estou falando, para você saber quem é o povo de Deus, segundo ela. Ela diz assim, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Eu não vou falar sobre esse povo agora, né? Adventistas nominais, mas eu vou explicar para você, você vai entender o que é isso, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Aí ela continua. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a saírem dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Que verdade? A mensagem adventista. Satanás sabe disso, diz ela. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica se avolume, ele, Satanás, fará um incitamento nestas corporações religiosas para que o povo pense que Deus está operando por meio deles. Isso é o que ela está dizendo.
mas a luz brilhará, e os honestos e fiéis deixarão as igrejas caídas e se unirão aos remanescentes. Remanescentes aqui para ela são os que seguem os testemunhos, porque quem não segue os testemunhos é apóstata. Assim disse Ellen G. White. Eu tô rindo porque eu acho engraçado como eu falei esse final. Assim disse, né? Pois é. Bom, mas você tá entendendo? Aí ela continua aqui, ó, voltando para Primeiros Escritos, página 34. 34, é isso aí. Aí ela diz aqui assim, ó, que a situação do povo de Deus, segundo ela, o povo adventista, que é o povo de Deus, os que foram fiéis, ela diz que esse povo, eles ouvem o concerto de paz, ouve o dia, a hora da vinda de Jesus, e também acontece algumas coisas. Aqui diz assim, os santos ouviram a voz de Deus e entenderam que era Deus que estava falando. Mas para os ímpios, a voz ecoava pela terra como trovoadas. Aí ela está usando de novo, aqui, aquele texto de João 12, versos 27 a 30. Que eu dei o nome de plágio bíblico. Plágio por parte dela, né? Da Ellen G. White. Ela plagiou até o texto bíblico. Lembram? Pois foi isso que nós falamos. E por que eu estou fazendo essa abordagem nesse detalhe? Você já vai entender cada ponto fundamental, né? Bom, isso é ela que continua falando e nós vamos continuar acompanhando o que ela está dizendo aqui. Ela também fala assim, que os santos ouviam as palavras que saem da boca de Jeová. Então, é bom lembrar que as testemunhas de Jeová, elas passam a existência a partir do pensamento de que Deus é Jeová, tá ok? Com base, inclusive, nas informações proféticas descritas pela então profetisa do Senhor. Dizem os adventistas, né? Que ela é profetisa do Senhor. A gente está lendo aqui na história, mas é bom que você acompanhe comigo para você ver os resultados, quais que são. Então, preste atenção agora. Ela está dizendo aqui que ao fim de cada sentença, os santos clamavam. Os santos aqui são esse povo, tá? Glória, aleluia. E aí ela diz aqui, preste atenção, ela continua explicando que esse povo brilhava tanto que a glória que estava neles era a mesma glória. Aí aqui ela não plagiou, ela só fez uma comparação. Ok? Não posso condenar ela nessa parte aqui. Ela usou esse texto aqui como comparação, que eu vou falar para vocês agora. Ela diz assim, a glória que estava no rosto deles brilhou como... O único problema que ela comete aqui não é um plágio. Aqui ela comete um erro de considerar que todo mundo tem que ter os mesmos acontecimentos que aconteceram com os profetas. Aí sim é o erro, né? Como aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Bom, aqui ela lembrou que aqui, nessas palavras dela, essa glória tem um autor, então ela não falou por plágio nesse ponto. Mas entenda, não significa que ela não é plagiadora. Não tem lógica isso, né? Claro que a gente viu que a gente sabe que ok? Mas eu gostaria que você soubesse dessa diferença. Há uma diferença nesse ponto aqui entre o plágio e a realidade que ela quer apresentar. A realidade que ela quer apresentar, no entanto, não acontece, mas ela diz que sim. Aí é complicado, mas está aqui. Ela está dizendo que sim, então ela vai responder por essas questões, né? Diante de Deus. E é grave isso, né? Inclusive. Mas, vamos lá. Ela diz aqui ainda, há uma bênção pronunciada. Qual é a bênção? Que bênção é essa? Vamos ver se eu vou conseguir entender por esse texto aqui. Ela aqui está falando o que não devia falar. Porque ela colocou o sábado. Ela poderia muito bem ter colocado os mandamentos, e não só o sábado, honrando a Deus e guardando os seus mandamentos, pelo menos para sustentar o que está em Apocalipse 14, 12, como eles pretendiam fazer. Mas não, ela colocou só o sábado. Então a gente aqui já percebe que o sábado no Adventismo, e eu tenho falado isso, o sábado no Adventismo, na verdade, foi colocado acima do sábado bíblico. Porque o sábado bíblico, em momento algum, foi dito que ele seria uma disputa, que ele seria uma pedra de toque, que ele seria o motivo, que ele seria a causa. Mas não está aqui, ó. Ela vai dizer que sim. No grande conflito, o conflito dos séculos, na edição de 1970 e alguma coisa, a página 611, está lá. E eu tenho esse livro aqui já editado, mantendo o conflito dos séculos por dentro do livro, o conflito dos séculos por dentro do livro e por fora o grande conflito, como se fosse, como se colocasse só o nome, o grande conflito por fora. Por que essa mudança? Bom, aí é eles que vão dar conta, foi o período de transição, né? E daí a gente já vê como eles mexem nas coisas, mas é somente
com o objetivo de mostrar mais pontos que estão ocultos e escondidos. Os adventistas do movimento histórico se justificam de que os jesuítas estão lá dentro da igreja e que os textos de Ellen G. White são alterados pelos jesuítas. Bom seria que fosse esse o problema. Por que não? A gente já sabe que eles mudam as doutrinas de todas as igrejas, os costumes, as práticas, inclusive do próprio adventismo. Mas quanto aos escritos de Ellen G. White, eles não mexeram. Por quê? Caso eles pudessem mexer nos escritos de Ellen G. White, eles veriam todo o mal que tem lá. E daí eles colocariam para fora, ou colocariam para fora todo aquele mal, ou no caso aí a igreja adventista teria sido já destruída, porque o jesuíta não pode ver um erro. Os erros católicos são defendidos pelo jesuíta, inclusive na igreja adventista. Os erros católicos são defendidos, mas os erros de Ellen G. White, os jesuítas não defenderiam, né? E daí jogaram a culpa toda para os jesuítas, porque fazendo isso, aí defenderia a profetisa do Senhor, né? Pois é. Mas isso só foi até o dia em que foi descoberto que a coisa de fato pegou, que o negócio foi mais longe e infelizmente a profetisa, ela é de outro Senhor, não do Senhor do céu e da terra. Estou falando isso pelo discurso apresentado, pelas doutrinas contrárias à Bíblia. Não estou aqui dizendo que uma pessoa é assim porque eu quero que ela seja assim, como alguns podem pensar, tá? Mas que fique claro que nós não podemos concordar. Se a Bíblia diz que não, a pessoa dizer que sim. Ou se a Bíblia diz que sim, a pessoa dizer que não. Não tem lógica isso. Então, ou seguimos a Bíblia, ou então seguimos a religião. O que queremos? Eu quero a Bíblia. E é por isso que a gente vai seguir, para terminar esse áudio aqui, e vamos entrar no estudo da Bíblia para fechar. Agora vocês analisem comigo essa leitura aqui. Ela diz aqui, no ponto, onde novamente ela insiste em dizer, né, que os santos ouviam e compreendiam. Os ímpios não ouviam e não compreendiam. Mas me chamou a atenção aqui um ponto onde ela fala assim, ó, logo apareceu a grande nuvem branca. Essa nuvem branca que ela está falando é a nuvem na qual Jesus vem. Jesus está voltando após o concerto de paz, que aqui a gente não sabe quanto tempo durou. Ela não diz. Quem fala isso é Urias Smith, que é um dos colaboradores pioneiros da fé do assim chamado Advento, ou povo do Advento, os adventistas do sétimo dia. Pois bem, então ele diz, né, quanto tempo que durou. Outro dia a gente estuda sobre isso, tá? Quando vocês ouvirem com detalhes, aí vocês verão como é grave. Então ela está falando dessa nuvem, e ela chega a dizer assim, ó, a nuvem parecia mais adorável. Ei, você já ouviu falar que um profeta pode adorar a nuvem? Você já ouviu algum profeta da Bíblia dizer que uma nuvem era adorável? A nuvem era adorável, a nuvem branca, não era Jesus, tá? Não era o Pai, era a nuvem. E a nuvem que ela viu aqui era uma nuvem semelhante àquelas que nós vemos no dia a dia, porém ela grandona e muito brilhante ou coisa assim, porque ela disse que era adorável, né? Se era adorável, era uma nuvem de luz, ok? Mas aí, se nós entendermos como ela entendia, nós saberemos que aqui ela está falando da glória de Deus, como diz o texto. Entretanto, amados e amadas, é preciso saber se essa nuvem realmente era a glória de Deus ou não. Ela está falando que a nuvem era adorável. Aí, os defensores da Trindade pegam esse ponto aqui e dizem assim, olha só, essa nuvem era o Espírito Santo, então ela adorava o Espírito Santo, tá vendo aí? Então o negócio é tão grave que as pessoas nem sabem o que estão falando. Mas aqui está ela dizendo que a nuvem era mais adorável. Depois ela disse que não viu a Jesus no princípio, quando a nuvem chegou. Mas quando a nuvem se aproximou mais da terra, aí diz o texto, ela viu a adorável pessoa de Jesus. A adorável pessoa de a amorável, ela colocou amorável, né? Pessoa de Jesus. Amados, eu sinto muito, mas aqui é assim, é tudo contraditório. Né? Palavras utilizadas, trechos e frases tiradas de outros livros, colocadas aqui, frases bíblicas, sem os seus autores, colocadas aqui, tudo isso você já vê. Não tem como errar. O estudo hoje é aparentemente fraquinho, mas você vai ver o final dele já já. Aguarda aí. Olha só aqui. Aí ela fala da ressurreição dos mortos, assunto para a gente estudar outro dia,
com detalhes. Ela fala que os santos vivos são transformados e depois ela fala que os santos então entravam no carro. Então a nuvem não era uma nuvem, a nuvem era um carro. O carro tinha asas. Será que ela já tinha lido algum material que dizia que futuramente haverão carros voadores? Bom, não sei. Só sei que é isso que está aqui, entendeu? O carro tinha asas e debaixo das asas tinham rodas. Aí ela comenta dizendo assim: e enquanto o carro subia, o carro então subia, ele voava, mas subindo para cima. E o que é que as rodas do carro fazia? Cada vez que ia subindo, a roda do carro falava. Está escrito aqui, está aqui. A roda do carro falava. Santo. Aí é tipo assim, eu não estou aqui para duvidar do poder de Deus, mas veja bem, gente, isso não é natural. Como é que... Imagine você agora, você vai pegar um carro voador, qualquer hora dessa aí, o brasileiro vai poder voar num carro. Aí vamos pensar que o carro tivesse essa possibilidade. Quando o carro voasse, aí a roda do carro, enquanto rodava, dizia: Santo. Nossa, como ela era ingênua. Ela não percebeu que a roda do carro em si mesmo não clama, não é preciso. Gente do céu. Quer dizer que um objeto também exalta a Deus falando, porque foi isso que ela disse aqui. A roda do carro clamava, santo. As rodas do carro clamavam, santo. Os santos anjos e os santos na nuvem, beleza, mas o carro eu fico pensativo. Eu não consigo acreditar naquilo que... A minha fé é pouca demais para essas coisas. Agora eu percebi que ela fala de asas e roda debaixo das asas. Você sabe qual foi o trecho bíblico que ela plagiou aqui? O trecho bíblico que ela plagiou aqui foi Ezequiel, capítulo 3 e capítulo 4. Aí ela fala que, ele viu rodas debaixo das asas dos quatro animais. As asas clamavam e também as rodas clamavam. Como ela não quis dizer que as asas clamavam, então ela falou que as rodas clamavam. Aí quem não ouve, quem não presta atenção no texto bíblico, compreende que ela aqui realmente viu as rodas clamando. E na verdade ela está plagiando o texto de Ezequiel que fala que as rodas clamavam. O texto de Jeremias que fala que as rodas clamavam e vários outros. É grave e você nem imagina o que ainda vem por aí. Pronto, as últimas palavras que ela falou aqui, página 35 de Primeiros Escritos, são as seguintes: o carro subia para a cidade santa. Então a cidade santa estava no céu, ok? Então é isso aí. Aí ela continua, isso é o que a gente está entendendo aqui, vamos ver. Aí ela continua: Jesus franqueou a porta da cidade, abriu a porta da cidade, ok? E nós entramos nela. Aí diz aqui: porquanto havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos direito à árvore da vida. Então Ellen G. White acreditava que os adventistas do sétimo dia guardam os mandamentos de Deus e têm direito à árvore da vida. Quem lê a Bíblia sabe. De onde que ela arrancou isso? A Bíblia que ela utilizava era a versão King James e ela leu aqui no livro do Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 14. Inclusive aqui numa Bíblia versão corrigida que eu tenho também tem essas palavras. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse 22, 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Então, eu não entendi bem, mas é basicamente assim, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus têm direito à árvore da vida e têm direito a entrar na cidade pelas portas. Então, ela usou estas palavras do Apocalipse, não colocou o texto aqui, não tem o texto abaixo, tá ok? No Primeiros Escritos, e aí a gente já sabe mais uma vez. Claro, ela falou a verdade no texto, mas o plágio é porque ela negou a autoria destas palavras, ó. Tem direito à árvore da vida e entrou na cidade santa. Se ela tivesse colocado abaixo Apocalipse 22, 14, era um mal menor. Mas não tem o texto da Bíblia. Quem quiser que descubra, para saber, tem que ler, né? Leia, se vire e leia a Bíblia. É assim que a gente entende que ela está figuradamente dizendo. Eu estou mostrando aqui, eu estou dizendo que é uma visão. Quem quiser duvidar de mim, leia na Bíblia. Mas ela não diz o texto, aí nós acreditamos que há plágio bíblico, porque é tendencioso essa forma dela
agir com os textos bíblicos. E muito tendencioso. Agora veja bem, se nós levarmos o caso à justiça, vou dar um exemplo aqui, que a gente levasse o caso para a justiça, Ellen G. White não seria condenada por essas palavras, visto que essas palavras, por não ter sido citado o texto bíblico, ia soar como que fosse delas. Agora, se a justiça estudasse a Bíblia, como é preciso estudar, obviamente ela passaria mal caso ela vivesse hoje e ela fosse levada à justiça nesse país. Ela seria condenada por plágio, como lá ela foi, aqui também é, e daí a gravidade ia ser grande, né? Não sei se os irmãos sabem, mas aqui o plágio é crime também, né? Se tiver alguém que não saiba, no caso, eu estou falando nesse sentido, é crime também. Então, se é assim, evitemos o mal desde agora. Ok, vamos seguir adiante. Eu quero fazer então rapidamente aqui um resumo tudo, Mateus capítulo 7 e o verso 15. Eu vou ler o texto e nós vamos analisar basicamente assim, por cima. Pelo que nós vimos hoje, a pergunta que eu faço é: podemos acreditar, à luz de Mateus 7, 15 a 23, podemos acreditar que Ellen G. White é profetisa de Deus? Vamos ver. Mateus capítulo 7, verso 15, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós bem vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que diz esse texto? Os falsos profetas, quais são as características do falso profeta? Primeiro, eles vêm até vós bem vestidos como ovelhas. Vamos comparar. Ellen G. White era bem vestida? Sim, ela era bem vestida. Continue aqui. Mas estes por dentro são o quê? Lobos roubadores. Eu não posso dizer que Ellen G. White era um lobo, mas seus ensinos eram ensino de lobo. Lamentável, né? Então, se alguém ensina um ensino de lobo, obviamente ele está, no mínimo, sendo um cooperador para que o lobo continue transmitindo a sua mensagem através do cooperador, né? Você está entendendo, né? Vamos lá, verso 16. Diz aqui, ó: por seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que Ellen G. White deu aqui? Ah, ela tinha 2.000 visões. Ah, é? Nossa. Ah, ela viu Jesus voltar, os carros clamavam santo. Ah, é? É esses frutos que ela deu? Esse é o fruto pacífico? Não, mas quem rejeitar os testemunhos está condenado. Ah, é? Esse é o fruto? Quer dizer que os testemunhos, no caso, são escritos dela, ela é o profeta. Aí só porque ela é o profeta, quem rejeitar está condenado. É esse o sentido? Tá longe, viu? Tá longe. Aí, aqui Jesus fala: por seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto do profeta? Jesus aqui dá a dica no verso 17. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está fazendo uma pergunta. É possível colher uma uva do espinheiro ou um figo do abrolho? Aí ela continua. Jesus continua, né? Jesus. O verso continua aqui, ó. Assim toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá frutos maus. Então a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Não pode ser assim. Tem lógica isso, né? Não tem lógica. Continuando. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, pelo fruto você vai saber quem são os falsos profetas. Quando Jesus fala por seus frutos os conhecereis, ele estava fazendo menção aos falsos profetas. Você vai saber quem são os falsos profetas pelo tipo de fruto que tem. Às vezes o falso profeta, ele pode ser uma pessoa socialmente de bem. O falso profeta, inclusive, ele não tem pecados como adultério, ele não tem pecados assim, tipo cobiça diretamente, né? Ele talvez não seja conhecido por uma pessoa que mata, de repente uma pessoa até que protege a natureza, tem todo aquele amor por uma criança, e enfim, é uma pessoa de bem. Socialmente falando, é uma pessoa de bem. Mas será que à luz da palavra de Deus, esta pessoa está na condição? Então vamos verificar aqui nos versos adiante agora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 21. Ok? Então Jesus aqui já deixou uma dica para quem quiser saber, mais uma dica do falso profeta. Qual é a dica? Nem todo que chama Jesus de Senhor entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Verso 22. Muitos naquele dia irão me dizer: Senhor, Senhor,
Porventura nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, aqui estão os frutos do falso profeta. Ele se gaba de ter profetizado em nome de Jesus, expulsado demônios em nome de Jesus, feito maravilhas em nome de Jesus. Gostaria de lembrar aos irmãos que essas três coisas o profeta verdadeiro pode fazer. Porém, aqui isso é questionado do falso profeta. Olha qual é o problema deles. Verso 23. O que Deus olhou neles? Diz aqui, ó. Então, no caso foi Jesus, né? É só corrigindo. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado, não é isso? Então, no caso, esses indivíduos praticavam pecados. Aí alguém pode dizer, sim, mas Ellen G. White, qual é o pecado de Ellen G. White? Eu vou citar aqui, tá? Alguém pergunta, a Bíblia responde. Nós vimos, por exemplo, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, e o verso 13 diz: não matarás. A Ellen G. White recomendou que as crianças que não se alimentassem com o alimento que os pais querem sejam tratadas pela ausência de alimento 3 dias. E se a criança tiver problema orgânico e não suportar um dia e meio, por exemplo, e vier a passar mal, ter desmaio e morrer? Hein? E o que dizer daquela jovem? Sabe onde foi que eu encontrei isso que eu estou falando aqui? No Conselho sobre Regime Alimentar. A jovem, no intuito de comer alimento saudável, ela foi fazer um pão, coitada. Não sabia como fazer e daí o pão ficou mal assado e ela comeu e aí ela morreu. E aí? A jovem morreu. Um pão de trigo. E não colocou veneno nem nada. Ela seguiu uma orientação de Ellen G. White. Porém, ela não soube fazer direito, coitada. Morreu. E agora? Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Por seus frutos os conhecereis. Reflita sobre isso no dia de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, então compartilhe e outras pessoas também, assim como você, se sentirão abençoadas. Um abençoado abençoa alguém. Agradecemos a sua companhia e até o próximo vídeo.